Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. O convidado de hoje é o pneumologista pediátrico Arlan Ferreira. Doutor, seja muito bem-vindo ao Repórter MT. Obrigado. E o bate-papo de hoje é para falar sobre um assunto bastante relevante com relação aos nossos pequenos, né, as nossas crianças, doutor. A gente está passando por um período muito crítico, queimadas, incêndios, muitas chamas, fuligem, também muita fumaça que tem prejudicado já nós, adultos, quem dirá nossas crianças. Então, para a gente falar sobre isso, doutor, eu queria que o senhor começasse explicando no que esse período de seca severa implica nos pequenos. Olha, não só nos pequenos, mas na população em geral, a gente sabe que a gente tem as barreiras de proteção, que são as barreiras naturais. Uhum. Então, por exemplo, uma pele íntegra, se tem alguma bactéria colonizando, ou que tenha um vírus, algum desses micro-organismos que queira invadir, ele não consegue um terreno favorável, portanto fica ali colonizando e não causa problema algum. A nossa via respiratória é a mesma coisa. Então a gente tem o nariz, aí depois vem a garganta, aí entra no tubinho principal, que é a traqueia. Ele se subdivide igual uma árvore, né? Que você tem o tronco e os galhos. Nós temos a traqueia e os brônquios, Sim. Que é o caminho que o ar percorre para chegar até lá na esponja, que é o pulmão propriamente dito. Uhum. Nesse trajeto, ele passa por uma mucosa, né? O ar que nós respiramos, ele passa por uma mucosa que ela é muito especial. Ela é como se fosse um carpete que tem anticorpos naquela superfície, tem um limbo que recobre. Isso tudo tem assim, os anticorpos que inibem, por exemplo, que bactérias ou vírus entrem para dentro da mucosa e acabam indo para a circulação e produzindo as doenças. Uhum. Então isso é a barreira natural que nós temos, desde o nariz até traqueias, brônquio e bronquíolo, que são os nomes que a gente dá para todo esse caminho que o ar percorre. Sim. Então, uma vez quebrada essa barreira, que é o que acontece atualmente, que tanto a umidade relativa muito baixa, como a fuligem, né, a fumaça, a nicotina, que também está presente nisso, ainda tem os problemas de cigarro, outras coisas que também agridem ainda mais a mucosa, você quebra essa barreira natural. E quebrando essa barreira natural, você favorece que muitas bactérias e vírus oportunistas, que em condições normais eles não invadiriam o corpo, tenham esse momento favorável. E a partir daí começa a ter esse número elevado, né, de casos que nós temos tido de doenças respiratórias, né? E lembrar que não é só doença respiratória, que tem alguns vírus também que atuam no sistema gastrointestinal, que entram também pela via respiratória. Uhum. Porque a partir dali, ao invés dele, como ele é um vírus especializado não a mucosa respiratória, que daria sintomas, óbvio, de tosse, nariz escorrendo, catarro, ele daria mais sintomas gastrointestinais, que são, por exemplo, o rotavírus, que a gente vê que dá diarreia, que é uma outra coisa Sim. que está afligindo e que está circulando nesse momento. Então essa quebra de barreira produzida pela fuligem, pela fumaça, pela baixa umidade relativa do ar, favorece que essas infecções eclodam nessa intensidade que nós temos visto. E assim, doutor, a gente já conhece esse período, a gente fala que é o período das ites, né? Que são algumas doenças respiratórias que a gente já conhece. Sinusite, rinite, bronquite, por aí vai. Essas são de fato as mais comuns ou ainda existem outras doenças que afetam nossas crianças nesse período? Se houver, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho qual a diferença entre elas, para os pais, as mães que estão nos assistindo poderem identificar. Entendi. Isso é uma coisa muito importante para que a gente não tenha assim, às vezes a gente exagera um pouco na interpretação do que está acontecendo, entendeu? Eu acho importante a gente conhecer para não ficar às vezes muito ansioso, está com rinite, está com sinusite, está com traqueobronquite. É melhor a gente pensar numa coisa mais ampla. Então, por exemplo, como eu estava falando anteriormente sobre os vírus, né? O vírus ele tem afinidade pelos órgãos. Os vírus respiratórios, eles têm afinidade, por exemplo, pelo nariz, pela traqueia, pelos brônquios. Por que tem afinidade por esses órgãos? Porque eles têm a mesma superfície. Então, é como se você imaginasse um solo propício para crescimento de algodão, onde tiver aquele solo propício e tiver a semente, vai botar o algodão. Uhum. Na via respiratória é a mesma coisa. Então, uma vez que o vírus entra pelo nariz, ele não tem uma barreira que impeça que ele vá para a laringe, para a traqueia e para brônquios. Então, todas as vezes que a gente estiver gripado e com o nariz escorrendo e tossindo,
Se você fizer uma radiografia de seios da face, se for uma criança grande, que não deva, é uma coisa também que tem que saber, que sinusite não se faz radiografia, não tem necessidade de fazer diagnóstico, mas vai estar inflamado o nariz, a traqueia, os brônquios. Então você estando gripado, você pode, se você quiser chamar que está com uma rinite, você está com rinite, que tem o vírus ali na cavidade nasal. Nos seios da face tem catarro, tem muco, tem sinusite. Na traqueia, traqueite, brônquios, bronquite. Então, essas ites em geral, a gente tem que resumir em função do tipo de micro-organismo. Então, olha, eu tô com uma gripe pela influenza, que tem lá na vacina. Estou gripado pela influenza. Eu tenho o quê? Sinais de rinite, sinusite, traqueobronquite. Então, é importante colocar nesses grandes grupos para desmistificar um pouquinho, porque esse tipo de rinite, sinusite é diferente, por exemplo, das sinusites crônicas do adulto, aquelas situações que são situações um pouco diferentes do que a gente tem visto agora, endemicamente, principalmente nos extremos, né, que são os idosos e as crianças. Entendi. Então, você deve saber que o local da anatomia de onde está localizada a ite, a inflamação, né, como a gente chama de amigdalite, a gente na traqueia, traqueite, brônquios, bronquite. Como ele pega toda a mucosa, né, você pode falar rino, sinuso, traqueobronquite, é uma mão gigante, mas dá uma noção assim que se preocupar mais nesse aspecto, que quando você ficar bonzinho da sua traqueobronquite, vai ficar bom da rinite, da sinusite. Então, não tem aquele processo de cronificação, né? Isso é interessante, assim, que isso é pro lado da infecção. Agora, tem um lado que a gente pode abordar, que é que a mucosa também, ela mais fragilizada, assim como os nossos lábios ficam ressecados e frágeis, né? Que pode ter aquelas cortando, né? Aquelas, que você tem algumas vírus ou bactérias que podem entrar ali com mais facilidade. A via respiratória também, quando ela fica desnuda, ela tem uma facilidade para que aqueles antígenos de ambiente para os alérgicos, por exemplo, a pessoa tem alergia ao ácaro. Então ele entra, por exemplo, no cinema, ou vai na despensa da casa, ou no galpão, que você tem aquelas coisas fechadas, que você tem a proliferação do ácaro, né, que é o bichinho da poeira doméstica. Sim. Ele, com a mucosa íntegra, ele não teria os sintomas da rinite, por exemplo, da alergia que fica localizadinha ali no nariz. Sim. Agora, com esse clima, o que acontece? Ele fica mais fragilizado. Então ele vai lá no cinema, por exemplo, em algum cinema, ou num desses ambientes que eu citei, ele entra em contato com o ácaro, a partir daquele momento ele começa a ter os sinais e sintomas da rinite, da sinusite alérgica, né? E as crianças, né? A bronquite alérgica, a asma, né? Deflagrar esses processos associados com a alergia. Então, nesses casos, você tem a pessoa que vai estiar, vai tossir, vai ficar cansadinho, muitas vezes encatarrar, não pela produção de um vírus que estivesse circulando, mas agora, pelo simples fato que houve uma fragilização da via respiratória, ele entrou em contato com aquele ácaro, por exemplo, na poeira doméstica, e a partir daí ele desenvolveu uma crise de rinite e de bronquite, causada agora não pelo vírus ou por uma bactéria, mas sim pela exposição ao antígeno que, dessa circunstância, ele começou a dar todo o sintoma, começa a espirrar, ter aquela rinorreia, né, de ficar aquela secreção clarinha do nariz. Quem tem tendência a ter asma tem broncoespasmo, cansaço, quando começa a fazer qualquer atividade. Então você tem a crise deflagrada a partir desse momento. E assim, doutor, diante de todas essas situações, tem alguma forma, alguma maneira de prevenir, de evitar com que isso aconteça, ou é basicamente inevitável, até porque é uma ação externa, né, que influencia? Como é que funciona nesse caso? Olha, uma primeira coisa, a gente tem que ter claro assim que apesar dessa circunstância de umidade extremamente baixa, né, e essa fragilização de mucosa, ela é menos agressiva até do que esses ambientes muito frios, úmidos e tudo, que a gente tem uma maior circulação de vírus e bactérias, que é o lado oposto. Certo. Que, no meu entendimento, é até pior. Então, não ter essa sensação psicológica que às vezes se sente no final do dia muito cansado, extenuado e tudo. E às vezes são coisas que a gente tem que trabalhar que são necessariamente ligadas com as coisas do corpo. Então, que é uma coisa que a gente não se sentir abalado emocionalmente, ou que, poxa, tá um sol aí terrível, essa umidade muito baixa, e já começar a se revestir de uma introjeção mais de fragilização, que eu acho que não é bem por aí. Não é? Nós conseguimos muito bem passar por cima disso. Nosso organismo tem forma de se adequar a isso. Sim. Então, o que nós poderíamos facilitar? Nós podemos facilitar, por exemplo, já começa na umidificação do ambiente que você vive. Então, seria interessante você usar esses métodos, né, que estão bastante divulgados, né, que é da toalha molhada, ou nos ambientes de trabalho, se for possível, né, com os umidificadores. Lembrar sempre que os umidificadores devem estar sempre bem lavados, né, para não deixar acumular ali algum poluente do ambiente que possa te fazer mal.
Além disso, é uma coisa assim que eu vejo que é muito importante sobre a hidratação, né? Sim. Então, a gente perde muito ar pela perspiração. Perspiração que eu digo são outras formas de perder líquido que não seja pelo suor, ou pela urina, ou pelas fezes. Então, que é o que sai, por exemplo, quando a gente respira. Por exemplo, a gente sabe que o cachorrinho, né, uma forma que ele perde calor, que ele se refresca, é aumentando a respiração, fica cansadinho. Então, perde bastante ar, bastante água, também nesse processo de respiração. Então, e num ambiente desse como a gente está, evapora isso tudo muito rapidamente, né? Nós temos os exemplos de dia a dia, você põe uma roupa para secar no varal, em 10 minutos está seco, em 20 minutos está estalando de tão desidratada que fica. Então, a gente tem que tomar um cuidado de tomar água, não de uma forma excessiva, porque, por exemplo, a gente tem que ver com os pais, que tem bebê pequenininho, que não tem essa autonomia, da gente não se exceder, porque senão aqueles problemas decorrentes de refluxo gastroesofágico, eles começam a aparecer, porque às vezes a criança acabou de mamar, ou de receber lá a papinha, ou a alimentação dela, e você está dando água, né, pensando nisso, e ela começa a ter doença de refluxo gastroesofágico, quer dizer, a gente coloca um problema adicional a um problema respiratório que ela já tem com facilidade pelos vírus que estão circulando, pela exposição na creche, a gente acrescenta ainda agora o refluxo. Então, tudo é ponderação, né? Lembrar que nós temos um sistema de relé, de controle de hidratação no corpo, a partir de um determinado ponto que você não consegue exceder. Então, se eu tomar 4 litros de água, se eu não tivesse uma forma de eliminá-lo, eu corro o risco de fazer, por exemplo, se não tivesse, obviamente tem, né, aumentar muito o volume sanguíneo, você vai ter pressão arterial aumentada, uma série de coisas, então ficaria inchado. Tudo em excesso então, faz mal, exatamente. E saber que também o excesso não precisa, por quê? Você pode prestar atenção, né? Estava conversando há pouco, né? Tava comentando sobre não adianta tomar, porque eu fico o dia inteiro no banheiro e tal, é exatamente isso que ocorre. Então, você tem que ter um limite, você pode acompanhar, se você está bem hidratado, dentro do que você pode, no limite que você pode, vendo se você está indo várias vezes no banheiro, vendo se sua urina está muito clara. Isso já é suficiente para te dar uma noção do seu organismo, você como indivíduo, como é que você trabalha a absorção de água do ambiente, né? Lembrar que não é só do líquido que você toma, que você vai manter os fluidos do seu corpo. A gente, mesmo os alimentos sólidos, você tem na produção de energia, lembra aquela história do ATP, produção de CO2 e água? Então, essas coisinhas aí. Então, a gente sabe que os próprios alimentos sólidos também têm um componente de água. Então, não precisa ficar com essa preocupação. Será que eu tenho que manter meu volume sanguíneo, tomando a quantidade? O medidor ali é a coloração da urina, com tranquilidade. Assim. Obviamente, tem essa ideia de que tem que aumentar, mas mantendo sempre o equilíbrio para evitar um certo exagero desnecessário, né? E principalmente quando a gente cuida dos filhotinhos, que ele não tem autonomia, mas chega, ele não tem como fazer isso. Então, a gente ser um pouquinho cuidadoso, para não exceder essa oferta de líquido, para não fluidificar muito, né? Por exemplo, você acaba de fazer uma refeição. Então, nós sabemos que fez uma refeição, o organismo tem o seguinte, olha, eu tenho que jogar nessa quantidade de sólido que veio aqui, eu tenho que jogar o ácido clorídrico lá do estômago, né? Que é o suco gástrico e ácido. Sim. Quando você acrescenta água, você modifica aquele pH, você dá mais trabalho para produzir. Então, é muito frequente, às vezes, pessoas reclamarem que depois que comeu e se tomou muito líquido, ele começa a ter azia, queimação. Então, na verdade, é ponderar que a gente tem que, assim, usar o bom senso em relação a isso, não ter esse exagero de que daqui a pouco a cada 10 minutos você sai do seu local de trabalho para ter que ir no banheiro, porque certamente o nosso ladrão, né, como se fosse uma caixa d'água, vai funcionar. E assim, doutor, aproveitando que a gente falou dos umidificadores, dos inaladores, os pais têm recorrido muito a isso, né, para tentar amenizar essa situação da fumaça, das queimadas. Por acaso, esses inaladores ou umidificadores, eles podem mascarar alguma doença mais grave? Os pais também têm que tomar cuidado com isso ou não? É um método super útil que tem que ser utilizado nesse período mesmo? Isso, pode ser utilizado sim. Eles assim, como a gente tem, essa umidade é tão baixa, então o turnover, né, a mudança que a gente faz dos recipientes de água nova é tão alta que a gente tem pouco acúmulo de fungo, então são muito poucos problemas que são relacionados ao uso inadequado, né, excessivo dos umidificadores. Em geral, eles são seguros, eles são muito importantes, né? E um aspecto também que a gente poderia dizer sobre as infecções respiratórias que a gente comentou, é em relação, você está sempre atento em relação às vacinas.
Lembrar, por exemplo, agora está aparecendo Covid, sempre ver se seu calendário em relação ao Covid está tudo direitinho. Se você não tomou a vacina da gripe, tomar a vacina da gripe. Os idosos acima de 60 anos, ou aqueles que têm doenças como diabetes, problemas de coração, que os problemas de válvula cardíaca, faz tratamento de câncer com quimioterapia, que são aquelas pessoas, ou asma grave, que toma corticoide, né, em uma quantidade um pouco maior, tem que estar atento que essas pessoas têm que tomar aquelas vacinas especiais, né, que é a antipneumocócica 23 valente, que são umas bactérias muito prevalentes, né, que dão pneumonia. Então, prestar atenção nessas coisas de cuidado da saúde em geral. A gente deve estar sempre muito atento a isso, né? O pessoal que pratica esporte está atento, por exemplo, final da tarde você tem muita fuligem no ar, é um ar muito impróprio para a respiração, então, às vezes você se poupa um pouco e coloca mais no início da manhã, evitar essas exposições, né? Isso, as pessoas muito brancas, né, que são os nossos migrantes aqui, darem muito cuidado com a pele. Então são cuidados assim gerais de uma vida saudável, né? Isso vale para prevenir também esses problemas. E assim, doutor, a gente nesse período também, obviamente, os hospitais, os pronto-atendimentos ficam mais cheios, né? Os paizinhos estão sempre recorrendo ali. Tem um momento mais adequado, mais certo em que eu possa procurar um médico? Eu espero uma certa quantidade de dias, eu tento fazer uso de alguns chás, de algumas coisas antes de procurar um médico? Ah, legal. Porque assim, é uma coisa que a gente que é um pouquinho mais antigo de formação, né? A gente sempre teve que o diagnóstico da maior parte das doenças é um diagnóstico clínico. Antigamente chamava os exames de sangue, raio-x, então a gente chamava de exame complementar. Quer dizer, você fez uma avaliação dali do paciente. Você já estudou lá na escola, como é que é a evolução da infecção pela gripe, pelo vírus da gripe, qualquer um deles. Bom, você tem 2, 3 dias de febre, o que cede com antitérmico, depois do 3º dia já começa a melhorar, mas você já começa com sintomas respiratórios, que é tossir, nariz escorrer, ficar um pouco cansado, mas sem comprometimento grande do estado geral. Então, e esse tipo de história natural que eu contei da gripe, vale para todo mundo. Então, você sabendo disso, você não precisa, por exemplo, primeiro dia de febre, principalmente se for num período de endemia que está circulando na escola, no seu trabalho, você fala, pera lá, a história natural dessa doença é que vai ter 3 dias de febre, não muito forte, eu vou tomar antitérmico, vai baixar, eu vou dar antitérmico para a criança, vai baixar a febre, ele vai começar com o narizinho escorrer, vai tossir, a gente vai encatarrar e tudo. Então, nesse momento, até o 3º dia, eu já sei quais são os sinais e sintomas esperados, portanto, não há necessidade de você buscar um exame complementar e saber que o vírus, você não é como uma pneumonia bacteriana, que você tem que dar o antibiótico. Sim. Essas gripes, que é a grande maioria, elas não necessitam de antibiótico. Então, você vai ter o quê? Com suporte em casa, né? Eu brinco que antigamente as gripes custavam, era a Novalgina que tomava e o chá de folha de laranja, que hoje em dia vai ser um anticongestionante, um antitérmico diferente, um remédio para sinusite, outro para alergia e tudo. Então isso encareceu muito, desnecessariamente, acho que assim, o custo das famílias. Sim. E até também uma certa exploração que às vezes a gente vê em relação a dizer que é problema de imunidade. Eu acho que meu consultório vive cheio, né, de crianças que é, doutor Armando, será que isso é um problema na imunidade do meu filho? Será que não tem que dar um remédio para melhorar a imunidade? E não tem nada a ver com a imunidade, porque se você for olhar, todas as crianças ali do convívio dela, da mesma idade, estão praticamente com os mesmos sintomas. Calma, não precisa dar, não vou falar nome de remédio, vai dar confusão, mas assim, tem um monte de remédio para imunidade que a gente fica com pena das famílias gastarem com isso. Sim. São caros, são ineficientes, às vezes não, além do problema de causar na mãe, principalmente que são os mais preocupados com as crianças, né? Que poxa vida, deve ser uma coisa muito grave, porque eu estou dando esse medicamento, nem por isso você já está gripado outra vez, que será que meu filho tem uma coisa grave? E tem que ter paciência, não ficar gastando com essas coisas, né? Inclusive tem alguns até antialérgicos, entre aspas, né, que atualmente estão até relacionados com problemas de depressão no adolescente, as crianças pequenininhas ficam mais agitadas, então a gente tem bastante evento adversos.
associada a um medicamento que é completamente desnecessário. Então, como é que você vai cuidar da sua gripe? É tomando esses cuidados gerais. Se a criança ou a pessoa for uma criança, a gente fala que tem hiperreatividade, ou seja, é uma exagerada numa resposta, por exemplo, quando gripa, todo mundo vai tossir, encatarrar, nariz escorrer pouquinho. A pessoa que tem tendência alérgica, ele exagera nesses sintomas. Então, ele exagerando nesses sintomas, ele já sabe que ele faz broncoespasmo, então tem que usar o sprayzinho lá que faz a broncodilatação. Sim. Ele já tem esses macetes do que ele agrega a esse tempo que ele vai ficar esperando que esse problema vá embora, né? Então, são coisas importantes com a hipermedicação e com gasto desnecessário com produtos desnecessários. Outro aspecto também importante, lavagem de nariz. Ah, a lavagem nasal. Essa lavagem nasal, a gente tem que ser muito cuidadoso. Por quê? Principalmente na criança, não predomina aquelas infecções crônicas, que você tem muita secreção ali grudada e tudo. Então, aquela lavagem nasal em bebê pequeno tem que ser feito com muito cuidado. Porque ele, ao invés de ajudar, ele pode, lembra que a gente falou no início, sobre alterar a mucosa respiratória. Então, a mucosa já está agredida pela umidade, pela fumaça, por esse processo todo. Você ainda fica lavando, é como a gente ficar molhando os lábios muito. A gente fica com ele ressecado, também acontece na mucosa. Então, cuidado com a lavagem nasal. O nariz que tá bem, que você não tem sintoma nenhum, não fica lavando. Senão é o mesmo que você começar a umedecer muito os lábios, que fica ressecado. Por dentro é a mesma coisa. Então, é muito cuidadosinho em relação a isso. E assim, doutor, a gente falou muito de doenças físicas, né? Sintomas físicos. Essas doenças respiratórias, junto da queimada, da baixa umidade relativa do ar, né, dos incêndios florestais, também podem causar impactos relacionados à saúde mental, o bem-estar das crianças. Por exemplo, a criança perde o sono, a criança fica mais agitada, isso pode acontecer também? Pode acontecer se a gente tiver uma dificuldade de adaptação dos ambientes. Então, por exemplo, se a criança às vezes não tem acesso a ficar num ambiente com ar-condicionado, você acaba tendo a influência na performance dela como um todo, porque os mecanismos de se adaptar a isso não são tão adequados, ela não consegue fazer isso, né? E a gente tem uma tendência que eu vejo assim também, esse ar mais pesado, mais carregado, de falta de iluminação, que você tem às vezes a dificuldade de enxergar um pouco mais na frente e tudo, obviamente, isso interfere no seu dia a dia, né? Então tem uma tendência a deixar você um pouco mais deprimido e tudo. Então, e a criança da mesma forma, né? Então, fica atento, eu acho que assim, esse aspecto psicológico, o mundo vai acabar e tal, a gente deve ver com uma certa... Um pouco mais de cautela, até tem uma pessoa, uma apresentadora, um dia que eu tenho acompanhado, de vez em quando eu vejo, tanto que ela fica triste com as coisas que ela transmite, que eu fico, assim, é uma situação de calma, isso a gente se adapta mais de paciência, e vai toda tocando, a gente vai exatamente, já que o problema está criado, né? Obviamente não foi do ano passado ou 2 anos atrás, mas na verdade é na construção da civilização brasileira. Isso aí, é o preço que a gente está pagando, mas que dá para corrigir de boa aí. E doutor, só para a gente já ir se encaminhando para o finalzinho da nossa entrevista, a gente comentou um pouquinho lá atrás da questão dos adultos, né? Para quem tem costume de praticar atividade física, talvez praticar um pouco mais cedo, antes de se adaptar ali à questão dos horários para evitar um pouco essa exposição. Com as crianças, por exemplo, aquelas que vão para a escola, que tem... Criança adora correr, adora brincar, quer estar o tempo todo ali fazendo alguma coisa, né? Com relação a isso, tem algumas dicas que a gente pode dar para os pais, para os educadores também, com relação à prática de atividade física, essa rotina mesmo que a criança tinha antes, que ela pode manter agora? Tem que estar atento para essas atividades externas, por exemplo, na hora do recreio, ali 9, 10 horas da manhã, tem que ser cuidadoso, que é um horário muito quente, né? Então, ver se tem condições de terem atividades em ambientes mais fechados, que sejam, que tenham ar-condicionado, né? Que você tenha climatização, né? Sim. E, eventualmente, até, dependendo da circunstância, ver até o horário que elas são liberadas para esse tipo de atividade, né? Para que não exponha um horário que seja que você tenha um predomínio, né, de condições inóspitas mais acentuadas, né? Elas podem a partir das 10 horas. Podem continuar. Em regra, as crianças, elas toleram bem, né, porque essa adaptação, né, elas se adaptam rapidamente, contando que você ofereça essas condições, já que elas não têm autonomia da busca autônoma, né? Então, mas assim, em regra, elas se cuidam direitinho, a gente consegue oferecer o adequado para elas, né? O que tem acontecido é essa exposição, esse monte de vírus que estão circulando agora,
e que elas não têm como se defender, porque não tem anticorpos ainda contra aqueles novos agentes, né? Sim. Então acabam adoecendo mesmo. Mas, em geral, se a gente puder proteger, seria evitar essas aglomerações, manter os ambientes sempre bem arejados, né? Quem tiver, o adulto, por exemplo, sabe que está gripado, que está expelindo o vírus, usar a máscara, porque a máscara pode não ter lá uma grande assim, ajuda para quem recebe, mas ela reduz muito a quantidade que a gente joga no ambiente. Porque aquela malha tem a máscara, né? Aquela malha que ela tem, aquelas partículas maiores que contêm milhões de vírus, ele fica retido ali. Então, logicamente, aqueles que passam através dos poros ali da malha da máscara, ele consegue atingir o ambiente, mas numa quantidade muito menor. Então, quem tiver doentinho, com sintoma respiratório, usa a máscara. Então, eu acho que é uma forma solidária, né, de tentar proteger os de casa também, né, que a gente pensa que é para os outros, não é, em casa mesmo a gente pode passar. Exato. Para os idosos, para as crianças também. E assim, doutor, para a gente finalizar, saindo um pouco agora da questão das queimadas, mas também falando ainda sobre as crianças, nós acompanhamos e noticiamos um caso recente de um garotinho de 9 anos que veio a falecer por conta da Covid. E aí isso fez a gente pensar um pouco, porque assim, a pandemia em si terminou no ano passado, né? Os casos diminuíram bastante. Mas nesse ano, esse foi o primeiro caso em crianças, que ocorreu a morte da criança por conta da Covid. E aí surge a questão, o fato dessa criança ter sido vitimada pela Covid pode ter relação com esse período de seca que a gente está vivendo? Outras crianças podem vir a sofrer com isso também futuramente? Como é que está essa situação? O senhor que atua nessa área. Olha, é uma situação assim, dessa da Covid, né, na criança, ela é exceção, né? Porque nós lembramos que mesmo na época do Covid, que não era ainda um vírus conhecido, era totalmente selvagem, né? A gente lembra que as crianças já tiveram muito menos casos e muito menos gravidade. Sim. Então essa lógica continua. Tem uma terceira variante que está circulando agora, que, graças a Deus, ela tem uma menor agressividade, porque nós já temos aquela imunidade de rebanho. Muita gente vacinada, a gente como já tivesse uma memória contra esse vírus, mesmo ele tendo variado um pouquinho o seu jeito de agredir, que a gente acaba também pegando mesmo, tendo contato com os anteriores através da vacina. Então, a expectativa é que não se tenha uma agressão maior por parte do vírus. Isso é uma condição que aconteceu com esse menino, que por enquanto ele é uma exceção, a gente obviamente não tem como fazer uma projeção de futuro, mas se for seguir a tendência, vai ser que isso não seja uma situação muito importante. Mas isso dá só mais um reforço para a necessidade que nós temos de estar muito atento com a vacina da Covid, né? Que na criança a gente sabe que mesmo aqueles efeitos colaterais que circulou um tempo atrás e tudo, eram efeitos adversos que eram muito menores que o causado pela própria doença. Então, entre você trocar um efeito colateral da doença e a doença é melhor o efeito colateral da vacina. Isso. Entendeu? É jogo. Então, é isso que a gente tem que ter esse bom senso. Mas a expectativa não é que se tenha uma gravidade maior, um surto mais importante. Obviamente, a gente tem que acompanhar, porque isso é um fenômeno biológico, a gente não tem muito controle e pode vir em sequência alguma coisa que faça a gente pensar o contrário. Mas o que a gente tem até agora é para tocar com tranquilidade um pouquinho. Não é para se alertar. Exatamente. Tanto, não. Para se alertar sim, mas sem nenhum sobressalto, uma condição dessa mais, que vai causar mais sofrimento um pouquinho, né? Tá certo, doutor. Bom, gostaria de te agradecer, obrigado pela presença, por ter esclarecido essas dúvidas aí para os pais e mães que nos assistem também, estão bem preocupados com os filhos. Obrigado, doutor Alain. Tá, eu que agradeço, porque a gente tem que prestar atenção que todas as vezes que você tiver endemias, mais efetivo do que a atitude individual, que é cuidar um ou outro paciente, são as medidas de prevenção. Sim. E quem faz isso é o setor de comunicação. Então, na verdade, nessa assistência que a gente tem, de todo, porque não é assistência a uma doença, é assistente ao doente, às pessoas que não contraíram ainda, quer dizer, uma população em geral. Então, vocês têm assim, um grande papel e estão cumprindo direitinho, acho legal. Obrigada, doutor. Que é a proteção mesmo e a divulgação e a comunicação, que isso é que vai fazer com que qualquer medida que seja de proteção, de prevenção, de tratamento, elas sejam efetivas. Tá certo. E assim, chegamos ao fim de mais uma entrevista no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima!
Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.